Levanta as tuas mãos, por favor. Eu não sei cantar, não tenho aquela voz, mas é uma das coisas que no céu vamos fazer. Se você conhece essa melodia, pode nos ajudar? Yes. Será que pode colocar letra que é possível? You are all that matter. You are all that matter. Oh, oh, oh. You are all that matter. Oh, oh, you are all that matter. Oh, oh, you are all that matter. Oh, oh, you are all. Oh, oh, you are all that matter. Oh, oh, you are all that matter. Oh, 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 you are all that matter. Oh, you are all that matter. I will put him for two. Oh, Mama Elodie, you are all that matter. You are all that matter. Making room for two. You are high, Jesus. You are all that matter. Oh, You are all that matter. oh, Oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. Oh, you are all that matter. Levanta suas tuas mãos. Recarabashendere bababa. Rokoromashendere mayekere baba. Por favor, levanta suas tuas mãos. Estamos numa noite profética. Algo forte está acontecendo esta noite. Obrigado, Deus. Obrigado. Papá, toca as nossas mãos. Toca as nossas mãos. Não nos leva no nível, mas nos leva na dimensão. 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 Há poder na palavra, há poder, há poder, há poder, há poder. Olha o que Deus está a fazer agora. Olha o que Deus está a fazer. Obrigado. Thank you, Jesus. Aleluia. Yes, silêncio. 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 Há um irmão que está a ser visitado fortemente, mas fortemente. Protocolo, fiquem atentos.
que ele é um irmão, nem vai suportar, mas ele está a receber algo forte. Enquanto que o pastor Júlio ministrava com louvor, eu vinha algo brilhante a entrar naquele irmão. Obrigado. E duas irmãs vão gritar, estão a receber uma graça particular nesta noite. Duas irmãs, antes da ministração, estão a receber algo de Deus mais forte. Obrigado. Jesus. Falta uma. Recebe aquilo que Deus está te dando. Falta uma. Jesus. Obrigado. Yes. Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu mover. Nós te agradecemos, Papá, porque estás no comando deste culto. Nós te agradecemos, Papá, por tudo quanto o Senhor quer fazer. Que o teu nome seja louvado. Em nome santo de Jesus. Obrigado, Papá. Como uma só pessoa, a igreja falam comigo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Terceira, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Palma para Jesus. Podemos sentar. Não sente ainda. Os irmãos que estão aqui à frente podem voltar atrás. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela graça que Deus me concedeu de cá estar. Já estive aqui desde ontem. E tivemos aqui de manhã. Estamos aqui hoje. E até amanhã ainda estaremos aqui. Dos motivos da minha viagem em Angola nesse período foi esta conferência. Não ouviu o teu amém? Então, é com muita responsabilidade que eu vim mesmo aqui para apoiar a visão do reverendo Júlio João. E quero agradecer o reverendo Júlio João pelo convite. É um dos reverendos que faz vaidade do meu apostolado. Não ouviu o teu amém? Oh, como é? Estás com inveja? Tu a dizer, faz vaidade do meu apostolado. Nós temos igreja aqui em Angola e muitas das vezes, quando eu não estou aqui, quem vai lá é o pastor. E temos aquelas irmãs que gostam de verificar as coisas no microscópio. Mas eles falam, pastor, o reverendo Júlio nos convenceu. Não manda ninguém, essa semana só queremos mesmo ele. Amém? E isso é muito bom. Será que alguém está comigo? Fui pregar numa conferência e mencionei o nome do reverendo Júlio. E um pastor disse, ei, é um dos jovens que está a prometer aqui em Angola. Daqui mais 5 anos vai arrebentar com Angola. E ele não sabia quem ele era perante a mim. Será que podemos celebrar esse homem de Deus? Amen. I'm proud of you. Eu disse, quando ele foi batizado, ele fez festa. Foi o padrinho do batismo.
Festa, pastor Paulo. E o que naquela época ganhava $10, eu dava aula na escola da enfermagem. Gastei todo o meu dinheiro na festa dele, porque o meu afiliado do batismo foi batizado. Amém? Podemos aplaudir mais uma vez por esse homem de Deus. Por que estou a falar isso? Há pessoas que só estão a dever. Não sabem que saímos longe. Não começamos hoje. Amém? E eu nunca fui leve com eles. Sempre fui duro. Mas muito duro. E ontem falei, se eu estou um pouco bem, naquele dia, fui com o pé seco. Em termo espiritual, nós oramos, eu admiti a vigília em casa do reverendo Mena Paulo, em casa do irmão Gango. Me morderam no Santo Pé, queriam fugir, eu disse, ninguém vai fugir. E Santo Pé não apareceu. E foi ao lado onde ele estava. Mas hoje, vendo esse trabalho, é fruto de muitos anos. Aquilo. Amém? Então, se você está nessa igreja, esta semana, é membro daqui, o pastor Júlio não é alguém que caiu de paraquedas, não. Teve instruções, teve formação, tem acompanhamento. E quando chegou a hoje, muitos pastores alugam um pastor, pagam para serem consagrados. Mas em nenhum momento o pastor Júlio me pedia, pai, como que podemos... Nenhum. O dia que eu achei, eu disse, pastor Paulo, vamos lá consagrar esse jovem. E viemos aqui, consagramos o reverendo Júlio. Amém? Então, sustentar este ministério, vamos lhe honrar, vamos aplaudir, vamos lhe celebrar, vamos lhe respeitar. Compartilhei com ele, não brinco com o ministério. Está aqui o pastor Paulo. E não importa aonde é que nós estamos, com quem estamos. Quando nos dão a palavra, pastor Paulo na igreja dele tem ministro, mas quando fica filipado no espírito, obedecem. É aquilo que eu tenho partilhado com o pastor Júlio. Então, ele recebe mesmo como pai. Posso ouvir amém? Não vivo aqui em Angola e não estou aqui constantemente, por isso que estou a falar isso. Amanhã não vou pregar, por isso que às vezes não vou ter tempo para falar. Me dá mesmo mais 2 minutos. Se estás aqui, celebra este homem de Deus. Há coisas na tua vida, só lhe celebrando, você estarás longe. Queremos agradecer a Deus pela vida do reverendo Paulo Carvalho. É um grande homem de Deus. Quando chega na nossa igreja em Londres, a igreja trema até as paredes. E te amamos também. E alguém que sempre nos acolheu aqui em Angola e nos recebeu sempre. E God bless you. E você que está aqui também pela primeira vez, homem de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora, assim mesmo de pé, vamos pegar na Bíblia. Hoje eu vi orar. Segundas de Reis, capítulo 4. Segundas de Reis, capítulo 4. O tema que o reverendo Júlio me deu é a cobertura de um pai. A cobertura de um pai. E eu orando, a maior cobertura que um pai pode dar no filho, pode fazer, é proteger para o filho não morrer precocemente. Então, se o filho não vai morrer precocemente, o que o pai tem que fazer? O pai tem que anular a morte na panela.
vamos ver morte na panela. Pastor, está onde? Está na Bíblia. Segundas de Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Ok. Acompanha bem a conferência. Eu estava a meditar com o pastor Paulo. O pastor Paulo disse, esse tema dessa conferência é forte, pastor Vita. E é forte mesmo. Acompanha bem a leitura. Eliseu voltou a Gilgal. E havia fome na terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço, põe a panela grande, não é pequena, ao lume, e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. My God. Então, um deles saiu ao campo, a fim de apanhar ervas. E achando uma para brava, colheu dela a sua capa cheia de colocitida, que é um veneno. E voltando, cortou na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens. E havendo ele provado o caldo, clamaram, dizendo, oh, homem de Deus, há morte na panela. Fala comigo, morte na panela. Mais uma vez, morte na panela. E não puderam comer. 41. Ele, porém, disse, trazei farinha e deitou-a na panela. E disse, tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal. Em outras versões, já não havia morte nenhuma na panela. A palavra do Senhor. Podemos sentar. Fala na pessoa que está ao lado. Today is today. Ele não ouviu bem. Ele fala bem. Today is today. Ele fala lelo kizua. Ele fala entali, entali. Ele fala uno e uno. Ele fala aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Palma para Jesus. Eu quero colocar um background aqui, fundamento em relação à cobertura do Pai. A palavra cobertura vem de cobrir. Nós não podemos falar que a igreja está coberta se não tiver chapas. Quando começar a chover, a água vai entrar. Mas se tivermos teto, vai impedir a água de entrar. Quando se fala de cobertura, estamos a ver os Salmos 91:1. Os que habitam no esconderijo do quê? Do Altíssimo. A sombra faz quê? Descansará nele. Quer dizer, quando alguém entra no esconderijo do Altíssimo, está por debaixo de uma cobertura. A cobertura de um pai serve para proteger. Nós, na saúde pública, falamos o seguinte: a proteção e a prevenção é maior e é melhor que o tratamento. Se tiveres uma cobertura, há coisas que poderiam acontecer noutras pessoas, mas a ti não vai acontecer porque tem uma cobertura. A cobertura nada mais, nada menos é uma
proteção. E eu quero deixar isso claro. Quem protege o homem não é o homem, é Deus. E a Bíblia diz: aquele que vela, aquele que controla, aquele que protege, se não proteger, em vão. Mas escuta bem. Deus sempre usou homens na terra. Se você olhar o pastor Paulo Carvalho como homem, nunca serás abençoado. Mas se Deus te abrir os olhos, vês o pastor Paulo como Deus do pastor Paulo, Deus nu. Ali, vai ver o pastor Júlio com micro. Na verdade, não é o pastor Júlio, é Deus em forma de pastor Júlio. Como explicar? O teu pastor está te dizendo: durma na paz, nada vai te acontecer. Na rua alguém morreu, mas você não foste atingido. Por quê? As palavras do teu pastor preveniram, impediram aquela tendência maligna que estava direcionada à tua vida. Quando ele falou, como não era ele, era Deus nele, aquelas palavras foram o quê? Cancelado. Escutem, há momentos que fizemos confusão. Ezequiel estava no cativeiro. Estava a ver preso, a passar mal. Mas abriu a boca para profetizar dizendo: estou no cativeiro, no sofrimento, mas não sou de sofrimento. Como explicar isso? E Ezequiel 10:14, a Bíblia diz que havia 4 seres viventes com rostos diferentes. E um deles tinha o rosto do homem. E nós vamos ver, Pilato, quando olhou em Jesus, disse: gosto da versão em francês, vacilome. This is the man. Como que o Pilato disse: este é o homem? Jesus era mulher? Não. O que ele estava dizendo? Esta aqui é Deus em forma do homem. Você tem que entender o que é a cobertura e o que é um pai. Pai é aquela pessoa que tem a capacidade de proteger, de promover, de prevenir e de prolongar a vida de alguém. Se você é um pai, mas não consegues de prevenir nem de proteger, você não é pai. Escuta. Outro dia, o meu filho me disse o seguinte: papá, eu não tenho medo dessas pessoas que estão a lutar ali, que estão a se bater no boxe. Mesmo se aparecerem agora aqui na nossa casa, o papai não vai lhes deixar nos bater. Mas está a falar do quê? Do Tyson. Para ele, o Tyson pode vir ali, Tyson vai levar no pai dele. Você não está a entender. Será que alguém está a ouvir? E o meu filho, quando era mais pequeno, nunca me esqueci. O metro vinha com velocidade. Ele disse: papá, você é strong, porque você me levantas. Fala ainda no metro para parar. Ele disse: olha, hoje vou te mostrar com toda a minha força que o metro vai parar. Pastor, afinal estávamos aonde? Em Vauxhall, que é Vitória lá, e no metro tem que
parar. E de repente o médico chegou, parou, as portas abriram e disse: well done, papá. Não sei se estamos a entender. Na cultura anglófona, esse assunto de paternidade espiritual é algo sério. Mas aqui não respeitam isso. Você vai ver uma irmã, está no pastor dele: pastor, bate 5. Quem te disse isso? Você tem que bater com o teu pastor. Eu e o irmão pastor somos camba. Quem te disse? Desde quando? Posso avançar? O pai tem a missão de providenciar uma cobertura na vida dos filhos. Mesmo biologicamente, quando a criança quer uma coisa, não quer saber se o pai tem dinheiro ou não. E você não vai conseguir dizer que não tem dinheiro, não vão entender. Vocês aqui têm normal. Nós na Europa, falando no filho que não tem dinheiro, vai te queixar na escola. E o social pode te pegar as crianças, porque não tens capacidade para pagar e criar as crianças. Então, dá no governo que tem a capacidade, vai te criar os filhos. Nunca vai lhes ver mais. Posso avançar? Então, eu escrevi alguns pontos aqui. Quando se fala da cobertura espiritual, cobertura de um pai, estamos a falar de uma proteção. Estamos a falar de uma prevenção. Estamos a falar de prolongarmos vida. Esses 3 elementos. A vida espiritual não pode ser quebrado. Alguém que orava em língua, se dedicava na igreja, de repente, pum, parou. Não. Ali o pai tem a responsabilidade de prolongar a vida dos filhos na igreja. Com os ensinamentos, com as orações, com a dedicação, da forma que o filho vai se sentir seguro. Agora, voltando no texto que nós lemos, Eliseu começou a sua turma depois da separação com Elias. Sabemos a história, Elias foi tomado. De manhã vimos o papel do pai na visão do filho. Mas aqui estamos a falar da cobertura do pai nos filhos. E eu disse, uma das coisas que o pai deve fazer é anular a morte precoce. O que é a morte? É a ausência de sinais vitais. E quando se fala da morte, temos a morte espiritual. E a morte espiritual também tem sinais vitais. Vou explicar isso. Sinais vitais é todo sinal que permite a pessoa viver. A pulsação, a respiração, os batimentos cardíacos são sinais vitais. Quando você vai no médico ou vai no posto médico, te mede a temperatura, esses elementos. Posso avançar? Agora, espiritualmente também, o irmão que orava, quando paras de orar, já estamos a ver no termômetro espiritual que estás a ter problema. Você que vê nas atividades, já não consegues de vir, já estamos a ver que tens ali hipotensão espiritual. Posso avançar? Me dá um bom amém, vou pregar bem. Você que meditavas a Bíblia, já não queres mais ler a Bíblia. Something wrong with you. Algo errado. Então, são indicações
indicações, sinais vitais espirituais que esta pessoa, tudo que podemos verificar a vida já não está morreu, basou. Há também morte, que se chama morte financeira. Pessoa trabalhava, fazia negócio, consegue alguma coisa, de repente tudo é complicado. Tudo é complicado. Vai, tenta de vender jindungo, não compram. Se comprar, vão desenvolver que jindungo não está dele. Posso avançar? Quer dizer, tudo, se não pedir petróleo, vai pedir sal. Se não é sal, é óleo. Se não é óleo, cebola. Porque há uma morte financeiramente. Existe também outro tipo de morte, sentimental. Como já teve 4 decepções, todos os moços que aparecem não querem mais ouvir nada. Mas também não é irmã da católica, né? A madre. Acho que não entenderam. Mas, como já morreu sentimentalmente, fica complicado. Ainda não acabei. Há também morte social, que as pessoas não conseguem se socializar. Vai na igreja, se não ofender, ninguém vai lhe ofender. Então, o pai tem a responsabilidade de providenciar cobertura para impedir todos esses elementos. E temos a morte física, que eu já falei, que a pessoa morre e lhe enterram, acabou, basou, foi. E que o pai também pode prevenir isso. Vamos ver o texto. Os filhos do profeta tinham fome. Da mesma forma que os discípulos de Jesus tinham fome. A diferença foi o quê? No meio de Jesus havia pão e peixe. E houve a multiplicação, o povo comeram. Mas Eliseu não tinha pão nem peixe. Lhes disse o seguinte: tem fome? Sim. Colocam panela grande no lume. Colocaram a panela no fogo. A panela começou a ferver, mas não havia comida. Disse: vão, procurem algumas coisas ali, erva, e façam caldo. E eu, a meditar, deu-me a entender que o caldo era ainda como entrada. Depois podia haver outras comidas. Posso avançar? Um deles foi, pegou tudo que se faz caldo. Me ajuda. Pegou tomate, cebola, mas que? Mas que? Alho. Tudo que pode se imaginar. Em vez de parar ali, aumentou um veneno. Leucocite. Pensando que era pimenta. E cortou, colocou na panela. Todos estavam ansiosos, querendo o quê? Comer. Escuta. No meio deles, havia um dos jovens com espírito profético elevado, como Eliseu. Era como capitão do grupo. Mais corajoso. Se fosse na época de Jesus, podia ser tipo Pedro. Panela ferver e tal. Antes de servirem, ele já experimentou. Mas como estava ligado a Eliseu, ao experimentar a comida,
espiritualmente e profeticamente, identificou algo errado. Vou abrir isso. Não foi Eliseu que identificou a morte na panela. Foi um dos filhos. Na igreja, o filho que é atento vai contribuir no ministério do seu pai. Diz, prof, a morte na panela. Olha agora a cobertura que Eliseu providenciou no meio daqueles filhos. Diz, calma ali. Ninguém pega na comida. Um pai é aquela pessoa que chama atenção. Para dizer que não peguem na comida. Esperem. Foi que uma chamada de atenção. Por quê? Queria o bem dos filhos. Estava a prevenir, estava a proteger os filhos. Segundo, diz, como tem fome, não tem problema. Me dão farinha. É isso que nós lemos. Olha ali 40 a 41. Tragam-me farinha. Para que serve farinha? Para fazer pão. Mas acompanha bem, aqui é nada, você tem que pular da cadeira. Para Eliseu pedir a farinha, saiu do natural, entrou no sobrenatural, conseguiu entender, eu sou Eliseu. Este povo não pode morrer. Devem entrar na sombra do Altíssimo para terem a prevenção e a proteção e anularmos a morte. Há necessidade da intervenção de Deus. A única forma de não deitarmos a comida e de ninguém morrer e de protegermos essas crianças, o Deus tem que entrar na panela. Agora, como é que podiam colocar Deus na panela? Escuta! 6 séculos antes de Jesus nascer, profeta Miqueias profetizou dizendo: Betlehem, Efrata, de ti sairá o rei que reinará de séculos para séculos. Mas aonde? Em Betlehem. Quando a Maria fica grávida, viviam aonde? Em Nazaré. Até no 9º mês, faltava alguns dias para a data provável do parto. Ainda estava onde? Nazaré. No dia do parto, à tarde, de manhã, o decreto saiu. Ninguém pode permanecer na sua cidade, tem que fazer o registro. O registro podia acontecer em Cafarnaum ou em Betânia. Mas foi aonde? Em Betlehem. Nos olhos humanos era registro. Mas na divinidade era a profecia que empurravam. Por quê? Quando a Maria entra em Betlehem, não necessitou de parteira. Logo que entrou no curral dos porcos que estava ali, nasceu. A palavra Betlehem, traduzindo em português, quer dizer casa de pão.
Mateus, como matemático, apresenta Jesus. Mateus e João apresentam Jesus como o pão da vida. Calma ali. A morte foi identificada onde? Na panela. Para a morte deixar de ser morte, havia necessidade de quê? Da vida. Ali, Eliseu viu isso. Para proteger, providenciar a cobertura. Nesses filhos, vou pegar Deus, vou lhe colocar na panela. Quando pegou na farinha, não era farinha, era Jesus em forma de farinha, porque farinha é que dá pão. Pão é Jesus, Jesus é pão da vida. Quando Jesus, em forma de farinha, entrou na panela, identificou a morte. Aonde? Na panela. Cavricou a morte. A morte tentou de lutar. A cafrica era tão forte, até que a morte perdeu os sinais vitais. A morte entrou na morte e foi expulso da panela. Escuta! O profeta fala agora. Podem comer, porque já não há morte, já não há mal. Aonde? Na panela. Mas como é que aquele mal saiu? Há um pai que entendeu coisas que os filhos não entenderam. Há coisas que o pastor Júlio vai entender. Até que você vai morrer um dia, nunca vai ficar entendendo. É a razão pela qual o reverendo Paulo se levantar, declarar na tua vida que sai a maldição, mesmo que aquele teu tio do Mbanza Congo que te amaldiçoou, a maldição vai sair. A Bíblia diz, eles falou, comem. Escutem. Comeram, ninguém vomitou, ninguém teve diarreia, ninguém foi parar num posto médico. E aquele caldo contribuiu, providenciou energia no corpo. Era um profeta tem que orar, tem que profetizar. Você que não está com medo, tantos dias vai profetizar como? Receberam a força de fazer o seu trabalho. Porque havia um pai que providenciou uma cobertura. Há coisas que acontecem em casas, nos filhos, mas um bom pai vai cobrir o filho. Vai cobrir o filho. Vai proteger o filho. Vai anular a morte do filho. Porque os filhos são expressão da nossa força. Agora, você que não tem pai, me fala ainda. O que é de ti? Não tens pai, o que é de ti? Quem pode pegar farinha no lugar da morte? Quem é? Vou vos dizer algo. A vida é complexa. Há muitas realidades. O pastor Sebastião Mwanza da África do Sul ligou-me, disse, por favor, vai no East London orar por uma senhora. Só me disse assim, sem saber do que estava acontecendo. Eu disse na minha esposa, estou muito cansado,
temos igreja naquele bairro. Eu vou mandar os obreiros da igreja, meus pastores, de irem lá naquela casa. Mas eu disse, não, eu próprio vou lá. Alguma coisa eu vi em mim, eu disse, não, como vou apanhar o voo naquele aeroporto daquele lado, são 5 minutos, vou falar na senhora para poder vir no aeroporto, para conversar comigo e eu orar por ela. Mas alguma coisa dizia, não, não faças isso. Liguei na senhora, eu disse, olha, vou vir ali no dia 6. Disse, papai, tudo bem, venha mesmo, porque ando na cadeira de roda. Ali eu comecei a imaginar, como é que ela podia sair da cadeira de roda até no aeroporto? Escuta. Me sacrifiquei, lá fui. Me levaram em casa. Quando cheguei, a senhora começou a chorar. Pastor, pastor. Ela me conhece pela televisão. Disse que eu acompanhava todos os teus programas no Olive TV. Pastor, o meu filho de 17 anos lhe mataram. No dia que mataram o filho, estava andando no caminho, na estrada, com uma moça. De repente apareceu um carro, desceram, pegaram no miúdo, colocaram facas, e o menino morreu. Quando foram no tribunal, disseram que foi um erro, pensaram, confundiram com uma outra pessoa. Escuta o que eu vou te dizer. Aquela senhora, primeiro dia suportou, segundo dia, terceiro dia, foi no quarto do miúdo. Quando voltou, ainda não tinham enterrado o rapaz. Lá na sala, fez stroke, trombose. De repente, a mão não podia levantar, nem as pernas. A boca entortou. Alguém esteve ali e disse, esse é AVC. Quando foram no hospital, era tarde, bem avançado. Até hoje, ela anda onde? Na cadeira de roda. Por quê? A morte entrou na panela em casa, estava distraída. E a missão do diabo era não só o miúdo, mas tanto a mãe e o pai. E o pai me confidenciou dizendo, pastor, tudo isso me deu raiva. Diz que viajou até no Congo para pagar quimbandeiro, para matarem todos aqueles brancos que mataram o filho dele. Misteriosamente. Mas um pastor lhe aconselhou, disse, não faças isso. E quando eu ministrava, a senhora chorava, disse, se eu conhecesse o pastor Vitor há muitos anos, o meu filho não podia morrer. Nem eu, você estaria na cadeira de roda. O que é que eu quero te dizer? Quando tens um pai que está a velar sobre a tua vida, há coisas da tua vida, a morte pode vir. Se você não tiver possibilidade de ver, o teu pai vai ver aquilo e vai anular. A senhora me disse, pastor, no dia que o meu filho foi morrer, falei no filho, não sai de casa, tu a ver tua cara cheia de sangue. Mas disse que o menino não tinha também um bom relacionamento com os parentes. Disse, it doesn't matter, mommy, always you talk like that. Foi. E não voltou. Tu a falar de cobertura. Há coisas que acontecem, mesmo nos casamentos, nos lares, mesmo no trabalho. Se tiveres um bom pai que está a te orientar bem, vais conseguir de prevenir aquilo. O teu pai vai te dizer, cuidado. Tu a ver teus colegas estão a fazer algumas coisas. Vamos orar. E ao orar, estão a fazer o quê? Estão a anular aquela morte. Isso é que chamamos de cobertura. Eu acompanhei o pastor Paulo quando fez a introdução. Falou de honestidade, lealdade. Há muitos filhos que não são nada. Nós pensamos que são nossos filhos, mas afinal nos mentem. Tem outros pais. Reverendo, você anda aqui, afinal o dízimo, o que vem aqui é 10%, de outro 10%. Os 90% ele manda em Gana.
Tem um profeta que ele conheceu no Facebook. Onde é que há a verdade? O que é que vai acontecer? Como não és nada filho. Escuta. Se o profeta Eliseu não tivesse ali, eles podiam comer. Podiam comer. Resultado, morte. Mas como esteve ali, anulou a morte. Eu estou a crer. Se realmente tiveres um pai, você conversas com ele, partilhas com ele, que sabe a tua fraqueza, sabe as tuas forças. Se houver um perigo, o teu pai vai te dizer, cuidado. E vai anular aquilo. Mas muitos de vocês, o vosso pai não vos conhece. Não vos conhece. E é um perigo. Vais ficar na igreja, mas não tem cobertura, porque não és filho. Outros, o culto ainda não acabou. Já está a dar toque na outra irmã. Olha, estou aí, me convidaram numa igreja. Como é que o culto da tua igreja ainda não acabou e estás aí numa outra igreja? Como? Quem vai arrumar as coisas no final do culto? Estás aí para pregar? Não. Para cantar? Não. Ah, não, sou fanático daquele pastor. Nem te conhece, nem nada. Que tipo de ovelha que és? Não presta nem se for para molho do tomate. Escuta. Se o perigo vir, vais morrer sem piedade. Não vamos brincar com as coisas espirituais. Escuta, vamos confessar algo. Há momento que você está doente, nem força para orar você vai ter. Não vais. Nos perguntam, vamos te dizer. Não vais, não vais. Vai dizer, olha, reverendo Júlio, meu filho, ora só por mim. Não é porque não sabes orar, mas o tempo já não te permite. Agora, se não tens ninguém, my God, que pode pegar aquele fardo, que pode pegar aquela dor, que pode pegar aquele peso e tornar o peso dele orar e clamar perante a Deus, vais morrer. Quantos casamentos foram destruídos? Quantos que estão aqui quase a noivar? O noivado acabou. Não fizeste nada. Namorado te trocou com a amiga. Quantos estamos aqui? Quantos? Escute. A palavra de Deus tem poder de anular. Vimos aqui. A morte na panela foi que? Anulado. Por quê? Houve alguém que tinha a autoridade. Estão a ver esses pastores? Estão a lhes ver? Um pastor, verdadeiro pastor, é perigoso mais que um bruxo. Você não me entendeste? É perigoso mais que um bruxo. Um pastor pode te estragar a vida. Um pastor. Se brincares comigo, vou te orar. Meu filho outro dia falou no professor dele na escola, cuidado. O meu pai então é pastor. O senhor disse, o que tem o teu pastor, pai? Disse, cuidado. Como é que eu quero responder aqui na sala, não me deixam responder? Depois, semanalmente, aqueles que respondem bem é que os nomes aparecem no quadro da hora. O meu pai e a minha mãe são pastores. Miúdo veio e informou. Começamos a... Outro dia, a tal professora, o que fez? Chamou a minha esposa. O teu filho passou o dia na prisão.
O filho começou a gritar: mami, é mentirosa essa professora. Não me deixam responder, não me gostam. Não. Viu que o menino estava agressivo. A minha esposa foi lá. E eu não estava no país. Entrei de jejum. A minha esposa entrou em jejum. Escutem. Na mesma semana, a história mudou. Aconteceu 4 semanas, assim, pum. O miúdo começou a sair melhor da escola. Se não orássemos para anularmos, porque subimos a capacidade da criança. Quando tinha 9 anos, publicou um livro que o pai, para ter publicação, esperou ainda ter 30 italiano. Há coisas na tua vida que tem que ser anulado. Mas quem vai anular é o pai que tem a cobertura espiritual. Se o pastor Júlio entrar no espírito dizendo: estou a anular esse espírito, está a anular. Vai, te dá esse emprego. Faz a festa, jubila, já tens emprego. Será que alguém está comigo? Agora, para terminarmos, para o pai anular a morte na panela, o filho tem que ter desejo de viver. O que acontece? Muita gente já não tem desejo de viver. Não tem desejo de viver. Está ali como figura de estilo. Você tem que ter desejo de viver. Tem que ter desejo. A tua missão aqui na terra ainda não acabou. Quem tem desejo de viver vai orar. Vai ser obediente ao seu pai espiritual. Vai ser fiel a Deus. Vai servir Deus com toda a garra e toda a responsabilidade. Tem esse desejo de viver. Segundo, o filho que quer viver, que quer que a morte possa ser anulada na vida dele, é aquela pessoa que se deleita ao Senhor. O que é deletar-se ao Senhor? Encostar-te. Salmo diz: deleita-te ao Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? De teres um esposo, irmãs. Não vão esquecer, não vão se mentir isso. Se fazermos um estudo agora, irmã, o que você quer, pastor? Pastor, mesmo tá meus irmãos. Há coisas na tua vida. Olha o que Deus está me falar. Há coisas, podes passar anos e anos. O Alcane não conseguia de dar nada na Ana. Não entendeste? Há coisas que não dependem do homem, dependem de Deus. Samuel não é resultado de casa. Samuel saiu da igreja de Siló para a barriga. Por quê? O homem disse: estás tipo bêbada. O homem de Deus: vai, que seja feita a tua vontade. A Ana não estava no período fértil. Na medicina, na ginecologia obstetrícia, não tem como uma mulher engravidar se não tiver no período fértil. Não há. Mas a Ana engravidou.
Por quê? Tinha um desejo do coração, deleitou-se ao Senhor. E Deus fez o desejo. Será que você se inclina a Deus? Na verdade e no Espírito? Porque hoje temos muitos aventureiros. Para terminar, o Pai, para cobrir-te, Ele tem que ter a sombrinha. E esta sombrinha é a tipologia da unção, caráter, temor, graça e o favor. A unção quebra os jugos. Viemos de famílias diferentes. Não sei qual é o tamanho do jugo que te acompanha. Mas quando entras na cobertura de um pai, vais beneficiar do quê? Da proteção, e aquele jugo, a unção vai fazer o quê? Vai quebrar. Jesus era um pai modelo e dava cobertura aos filhos, até aos vizinhos. Outro dia encontrou-se com um menino. Ele disse: olha, vai, lava a cara. Você pode se perguntar, pessoa que é cego, como é que ele vai ir para lavar a cara? Mas quem lhe falou é Jesus. Não tinha como aquele miúdo se perder. Porque quem lhe falou, quando ele falou, vai e lava, quem lhe falou? Jesus. Jesus, quando liberou aquelas palavras, lhe pegou, lhe introduziu aonde? No caminho, porque ele próprio é o caminho. Um pai que tem a unção vai declarar, decretar, e as coisas vão acontecer na tua vida. Vão acontecer. Tenha emprego, vais ter emprego. Tenha alegria, vais ter alegria. Tenha esposo, vai ter esposo, esposa. Porque é o pai que tem a unção que está a falar contigo. Eu vos falei. Eu a orar, Santo Pé veio e me mordeu. Estava a orar a favor de quê? O pastor Júlio está aqui, sabe disso? Está aqui o irmão Gango. Foi na casa dele. Fica de pé, por favor. Eu não sei por que ficaram tão calmos. Mas o meu professor da teologia dizia assim, porque a palavra está entrando até nas medulas. Ruth, podemos repetir mais aquela parte ali? Se você estiver aqui, conheces essa melodia, pode vir nos ajudar. Passa, Júlio. Let's go. Há uma morte que vai se anular. You are all that matter. You are all that matter. Aprendemos que o Pai vai te prevenir. O Pai vai te proteger. You are all that Há matter. coisas destinadas para morrer precocemente. Mas hoje vamos anular isso. You are all that matter. You are all that matter. You are all that matter. You are all that matter.
coisa está acontecendo aqui. Qual é o tipo da morte que já está na tua porta? Há uma farinha que está a entrar na panela. I put you in front, Há farinha que está a front entrar. of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of all my melody. You are all that matters. You are O branco fica. Temos a anular a morte da panela. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh, oh, oh. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. I'll make a room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I will make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. Alguma coisa está acontecendo. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh, oh, oh. Oh, eh, oh. You are all that matters. Oh, eh, oh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Levanta tuas mãos, por favor. Levanta tuas mãos. Foi muito profético te dizendo o seguinte: o Pai tem a responsabilidade de anular a morte. Yes. Não sei que tipo de morte que já está perto de ti. Falei de variedades tipos da morte. Nesta noite, como entraste aqui, onde o reverendo Júlio João faz o seu trabalho, todo tipo da morte tem que ser anulado. Yes. Assim que levantaste as tuas mãos, é símbolo da obediência. Yes. Deus está a colocar a farinha na tua vida. Deus está a colocar farinha. Deus está a colocar farinha. Olha como Deus está a libertar algumas pessoas agora. Todo tipo da morte Está a ser anulado. Está a ser anulado. Está a ser anulado. No nome de Jesus. Jesus. Light in the darkness. Jesus. Jesus. There is who you Jesus. are. Oh. Igreja, silêncio, 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 por favor, silêncio. Faça o máximo mesmo, silêncio. Faça o máximo de silêncio. Jesus. Algo forte está acontecendo aqui. E há um espírito profético a mover aqui na sala.
Se conecta com Deus. Se conecta com Deus. Jesus. Requer baixada. Ele é Deus. Yes. Jesus. Há uma noite que está se anulado na panela. Está se anulado. Jesus. Yes. Take it. Algo está se anulado. Tu vai ver algo a ser cancelado. Está a ser cancelado. Está a ser cancelado. Jesus, 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 Jesus. Yes. Jesus. Olha o que Deus está cancelando. Yes. Jesus. Mamãe, algo está a ser cancelado. Protocolo. Yes. Não vais morrer, não vais morrer. Não vais morrer. Onde levaram a tua foto, onde levaram a tua imagem, não vão fazer nada. Tu anular isso. Estou a anular. Tu anular. Tu anular. Tu anular. Tu anular. Querem estragar a tua vida, não vão conseguir. Estou a anular. Estou a anular. Estou a anular isso. Estou a anular no nome de Jesus. Tudo que é da morte, que saia. Que saia. Yes. Levanta só tuas mãos. Jesus. Vem. Zoé. 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 Tu avais Zoé a entrar em ti. A vida de Deus está a anular muita coisa. Há pessoas que não vão te reconhecer. Em todas as dimensões. Não permita que o orgulho tome lugar. Deixa Deus te usar e não faça nada sem a orientação do teu Pai. O que você está a receber é forte nesta tarde. No nome de Jesus. Take it! Yende renda koro mama. Receba. 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 Pai, no nome de Jesus, Tu és o Deus que transformas. Obrigado por anular as mortes. Tudo que era morte na vida de todos que estamos aqui, que fica sem poder, em nome de Jesus. Irmã Lisandra, estou a ver uma estação, estação de glória na tua vida, estação de glória. Estação é uma época
na tua vida. Mesmo na área da ministração, as tuas mãos serão tipo medicamento. Ao impor nas pessoas, muitas coisas vão acontecer. O diabo queria te matar há 20 anos atrás. 20 anos atrás. O inimigo queria acabar contigo. Você é um sobrevivente. E nunca alguém falou disso. Nesta noite, a vida está se enchendo na tua vida, que é Zoé, a vida de Deus. Assim que eu estou a falar, alguma coisa está a manifestar em ti, que é a presença de Deus. Antes de eu terminar a falar acerca de ti, você nem vai se reconhecer mais, porque o poder de Deus está te pegando da cabeça até os pés. O Deus que fez a graça na vida do reverendo Júlio está a fazer graça também na tua vida. Estou a ver a fé saindo no pastor Júlio, a fé maluca entrando em ti. Receba! Pode dizer recebe. No nome de Jesus é para ti. Take it. Take it. Take it. Pai, que a tua unção flua da cabeça até nos pés. De novo. Take it. Ok. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Levanta as mãos, adora a Deus.